Batista, né? Em Jaçanã, desde 1946, uma igreja que não era envolvida em escândalo algum. Isso glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Isso nos mostra que nós estamos debaixo da bênção do Senhor e da proteção do Senhor. Então é motivo de nós alegrarmos em 79 anos de existência. Então, nesta noite está aqui o presbítero Neto, que é líder também em Guaxupé, nos trabalhos de Guaxupé, trabalho da equipe de louvor. E Deus vai usar a vida dele poderosamente para falar conosco nessa noite. Gostaria de estar chamando aqui o pastor João para estar orando, intercedendo pela vida dele nessa noite. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, vamos, se puder ficar de pé, vamos orando. Só mais duas coisinhas, viu, irmão? Domingo, 8h30, irmão, meia hora antes, a gente está aqui, vamos lá. Se você sentir o desejo, a vontade de orar, 8h30 a gente vai estar aqui na igreja, domingo da manhã, para estar orando meia hora para falar com Deus. E se você puder, se você tiver condições, traga 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar fazendo uma cesta, 2, 3, 4, quantas cestas for possível, porque tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Então, se você puder, traga para a gente estar fazendo uma cesta. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor, essa igreja, Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor, que a partir de agora, Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra dentro de cada um de nós, através do Teu Filho, Senhor, que está pronto, preparado, Senhor, que a partir de agora, Pai, não seja mais Ele, sim o Senhor falando através dele com cada um de nós, que essa palavra que vai ser pregada nessa noite, ela possa estar dentro da nossa vida durante os últimos dias que nós estamos vivendo aqui nessa terra, que nós possamos implantar essa palavra, esse conselho, esse carinho, esse amor do Senhor para dentro de cada um de nós, para que nós não vamos sair daqui nessa noite como nós entramos, nós vamos sair daqui cheio do poder e da graça do Senhor, porque o Senhor tem algo para cada um de nós, Pai, porque a palavra do Senhor tem que ser bem claro, que ela não volta vazia, que nós possamos nessa noite pegar a nossa parte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu fico grato, primeiramente, que o irmão Cristo já me apresentou, me poupa disso, porque eu sou péssimo nisso de me apresentar, explicar quem eu sou, de onde eu vim. Então eu já estou mais aliviado que ele já transmitiu essa parte. Quero trazer os cumprimentos da minha esposa também, que não pôde estar aqui nessa noite, mas já teve a oportunidade de estar aqui, ama essa igreja, assim como eu. Fico grato, primeiramente, a Deus, porque Ele que me comissionou para estar aqui nessa noite, e por esse carinho que eu tenho pela igreja de Jacuí. É impossível não amar essa igreja, a forma que eu fui recebido a cada vez que eu estive aqui, sempre muito especial, e feliz também pelo convite, né? Presbítero Cristo, a gente convive ali de longa data em Guaxupé e receber essa confiança, essa oportunidade é maravilhoso. Eu quero já dar início à leitura das palavras que vão nortear essa pregação, para a gente ganhar tempo. A palavra que eu quero trazer de primeira mão, muitos irmãos não conhecem, brincadeira, João 3,16. Eu acho que a maioria dos irmãos não precisam nem abrir a Bíblia para citar de cor. A palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra aí, já a gente vai entender
essa questão. Agora eu vou ler um outro texto, está em João 14, 16 e 17. Os irmãos, se quiserem, depois eu mando o esboço aqui do que eu preparei para estudo. Eu também estou gravando, eu vou ir rapidinho, assim, só para a gente aproveitar ao máximo ao tempo. E eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, aonde eu quero chegar nessas primeiras duas leituras? A palavra vai dizer, no João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não emprestou, Ele não alugou, Ele deu. E a segunda palavra vai dizer que Jesus rogou ao Pai para que enviasse outro Consolador. E no verso 26 vai dizer, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Agora eu vou começar aqui a tentar dar um norte a essa palavra. Estamos celebrando culto de aniversário da igreja, dia de festa, amém? E o melhor presente o Senhor tem para dar, para mim e para a sua vida. Então eu já te convido nesse momento a estar atento. Vai ser, de certa forma, uma pregação meio em estudo. Então é importante assimilar a todo o material que vai ser trazido aqui, para que ao final, compreendendo toda a mensagem, você possa usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas num dia de festa como esse, eu tenho certeza que o Senhor Ele tem algo especial para mim e para a sua vida. O melhor presente Ele já nos deu, segundo o primeiro texto que eu li. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza que cada um veio aqui esperando algo nessa noite. Quem veio esperando algo nessa noite? Eu tenho duas boas notícias. Uma é que o Senhor Ele é poderoso para dar isso que você veio buscar. E a segunda é que muito antes de você saber que você precisaria do Filho de Deus para remir a sua vida, para salvar, para trazer esperança, Deus já entregou na sua vida porque Ele sabia que você ia precisar. O amor de Deus, Ele veio na sua vida muito antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O amor de Deus, Ele já te contemplava. O amor de Deus sacrificou o seu próprio Filho. Tamanha a importância que Ele vê em você e na sua vida. Se de repente, o ser humano ele é de fases e fases. Se algum de vós nesse dia não está confiante, não está tendo a noção daquilo que você representa em Deus, saiba, você é especial. Qual das mães aqui daria o filho? Difícil, hein? É difícil, por qualquer motivo que seja. A mãe preferiria morrer do que dar o filho. Mas o Senhor, entendendo que nenhum de nós seria capaz de passar por essa vida sem pecado, Ele deu o seu Filho por amor de nós, e não só isso. Jesus, também amando a humanidade, entendendo o plano do Pai, Ele cumpriu aquilo que o Pai ordenou Ele fazer. Foi fácil? A palavra nos revela que Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E a gente já sabe que a vontade de Deus não foi poupado desse cálice. Ele entregou seu filho e o filho foi até o final e não parou nisso. Foi até o final, morreu por nós, glória a Deus, e ainda rogou ao Pai para que enviasse até nós o Consolador. Ter um pai, ter um irmão desse, né? Não é moleza não, hein? Ei, Deus maravilhoso. E o Consolador, conforme eu disse também, ele foi enviado pelo Pai, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia, glória a Deus. Vamos seguindo. Talvez agora essa mensagem não venha trazendo tanto sentido, mas a gente vai chegar lá.
Eu li João 14, 16 e 17, mas agora eu quero destacar o que diz em João 14, 15. Um versículo antes, a palavra vai dizer assim, ó: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Glória a Deus. E aqui a gente começa a elucidar um pouquinho desse quebra-cabeça. Porque a palavra vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. O Filho, por amor, ele se entregou. O Espírito veio para nos ensinar todas as coisas. E agora chega um momento que a gente entende que Deus, não tem palavras para descrever, Ele deu o seu Filho. Glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Jesus se entregou. O que isso significa? Mesmo Ele com toda a sua soberania, mesmo Ele com toda a sua autoridade, vamos colocar dessa forma, o Senhor precisou perder por amor. Ele precisou doar seu Filho. O Filho precisou entregar a vida, perder também, de certa forma. O Espírito Santo estava lá, a palavra diz em Gênesis 1, estava lá pairando sobre a face das águas, suavão, vamos dizer assim. Ó, Espírito Santo, ó, vai lá trabalhar lá, vai ensinar o pessoal a respeito das coisas que eu preguei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perderam, doaram algo, se colocaram em serviço em favor de nós, por amor a nós. Então, no setembro profético, eu quero dizer que Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, eles já têm trabalhado em nosso favor. Agora, o que eu quero alertar cada um de vocês? É setembro profético, o Senhor vai ministrar bênção aos nossos corações? Vai. Mas a gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que até o próprio Deus precisou perder e aquilo que a gente vai conquistar não vai nos custar nada. É duro dizer isso, mas a gente vem com uma expectativa, setembro profético, e essa questão do profético eu também quero desmistificar algumas coisas. As pessoas pensam que o profeta ele prevê o futuro, outros creem naquele profeta que algumas pessoas têm até medo na hora de falar, aí fulano na igreja vai sair adivinhando o pecado de todo mundo, essa coisa. E se tratando de igreja, a gente vê tanta coisa. E eu quero também aproveitar, eu vou segundo o que o Espírito Santo me disser. Tem muita coisa que eu já estou dizendo que eu não tinha preparado. Mas a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade nas igrejas evangélicas. A gente vê tanta religiosidade do Islã, que dá a vida por Alá, do outro que adora imagens, que adora isso, que adora aquilo. Só que o cristão, ele também, no passar, no decorrer dos anos, tem acreditado e tem vivido de tanto ritual, de tanto amuleto. E esses profetas, eles têm ganhado espaço, têm ganhado lugar. Se a gente não cuidar, se a gente não tiver cuidado, eles pisam nas nossas igrejas e eles arrasta a multidão. Leva até crente velho, digamos assim, pessoa que já é instruída. Chega lá e dá aquela pesquisadinha no Facebook para saber o que é a vida de um do outro, depois sai ministrando ali, ó. Porque eu vejo que não sei o que, você passou por uma perda, você postou luto lá uma semana antes, a pessoa sai lá bancando o profeta. E a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, Deus não levantou nenhum profeta para apontar pecado de ninguém, mas para edificação. O setembro profético, ele vem para edificar a sua vida. Então, eu estou aproveitando isso para trazer algumas instruções, porque isso é importante. Porque isso vai ajudar a bênção do Senhor te alcançar e vai ajudar você a reter a bênção do Senhor na sua vida. Quantas pessoas, Deus está ansioso em entregar tantas coisas, mas é como uma peneira. Se Deus entregar, passa tudo. Por não ter maturidade espiritual, por não estar alicerçado com a palavra, por acreditar que o bem de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dele não vai custar nada. Se custou para Deus cumprir o propósito dele, não vai custar para nós alguma coisa? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Glória a Jesus. Então, vamos seguir aqui. João capítulo 14, verso 15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se eu for perguntar quais são os mandamentos do Senhor, aí a gente não termina esse culto hoje, vira vigília. Só que a palavra, ela vai ensinar que existem dois mandamentos principais, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, igreja? Então, temos esses 2 maiores mandamentos. E o Senhor enviou o Espírito Santo para nossas vidas, para que a gente viesse a reter, a não se esquecer, a se lembrar daquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer. Aí entra um outro ponto importante. Se a palavra nos ensina que o mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vamos ser sinceros. Está aí outro pedido que não é tão simples assim. Primeiro, porque nós somos egoístas. A grande verdade é que nós, como humanos, a gente peca nessa questão. Se a gente for analisar, a maioria das pessoas que se denominam ateus, na verdade elas não são ateus porque elas não encontraram fundamento suficiente para crer na Bíblia. Em algum grande momento elas acreditaram em Deus de todo o coração, mas Deus, na sua vontade soberana, disse: não vou fazer. Seja lá o que for, seja uma porta, seja a vida de alguém que estava em jogo. E aí a gente percebe que o amor da pessoa, a fé da pessoa estava condicionada ao que Deus poderia fazer por ela. Só que o amor, ele não se porta dessa maneira. A palavra nos orienta em Coríntios 13 como é o verdadeiro amor. Ele não busca seus próprios interesses. Ele tudo suporta, ele tudo crê. E o amor ao próximo, então, nem se fala. Eu falo sempre, às vezes eu tenho oportunidade de aconselhar os cônjuges, e hoje eu falo com propriedade. Antes eu falava de ouvir falar. Eu casei, comecei a entender um pouco mais na pele como é que funciona. Mas eu falo para as pessoas: poxa, minha esposa me ama o dia que eu levo café na cama, que eu entrego o cartão e falo: vai lá, compra lá o que precisa. Nossa, perfeito. Mas o dia que eu tiver, se Deus permitir, que eu estiver doente numa cama, precisando de cuidados, o dia que eu pisar na bola e tomar uma atitude que não convinha eu tomar, esse vai ser o dia que eu mais vou precisar do amor dela e que eu menos vou merecer. E é nessa hora que vai ser importante ela me amar, para eu não afundar. E vice-versa, eu tenho que estar pronto para amanhã, se eu descobrir que foi o pior dia da história dela, que ela cometeu algo que não devia, que ela se chegou numa situação onde eu preciso ter cuidados especiais com ela, ou seja lá o que for, que vier à tona alguma coisa que eu não sabia, eu tenho que entender que esse amor, ele vai ter que ser poderoso para enfrentar essa adversidade. Deus não deixou esses 2 amores como os maiores mandamentos porque achou que ia ser bonito. É porque isso aqui é extremamente necessário para que a gente consiga cumprir o nosso propósito cristão. E se é algo que eu quero ministrar sobre a sua vida nesse setembro profético, é que você vai cumprir o propósito do Senhor na sua vida. A nossa vida é para isso. Se um pé de laranja ficar carregadinho de limão. Agora eu quero trazer também o que está escrito, já que Deus disse que aquele que ama guarda os seus mandamentos, o que Deus deixou em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amém. Agora, irmãos, mais uma coisa que eu quero chamar a atenção da igreja. E eu sempre digo isso nas pregações que eu tenho oportunidade. Quando eu ministro para a igreja, a primeira pessoa com que Deus falou foi comigo. Se for uma lambada que doer aí em vocês, é porque doeu aqui primeiro. Mas, qual foi, de repente, a última vez que você viu esses sinais acontecerem, a olho nu, sem ser testemunho? Ou qual foi a última vez que você foi o agente de Deus? Eu não quero dizer isso simplesmente como essas coisas que chocam, que chamam a atenção. A gente sabe quando
gente é agente de Deus para realizar algo sobrenatural. E esses dons, essas manifestações, essas maravilhas de Deus, elas têm se tornado cada vez mais escassas. E Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não está colocando a mão sobre os enfermos e curando? Por que a gente não tem realizado esses sinais? O Senhor, Ele quer nos dar uma vida plena. Ele quer que a gente não seja próspero segundo o que o mundo vê. Porque para Ele seria muito fácil colocar 3 zeros a mais no final da tua conta lá, para você ter uma fortuna ali, onde você se apoiaria naquilo. E na verdade isso te afastaria muito mais de Deus do que te aproximaria. Ele quer te chamar para uma dependência que nós, como seres humanos, a gente se recusa, a gente tem dificuldade em aceitar. A gente gosta de ter certezas das coisas, a gente gosta de coisas palpáveis. E o Senhor, Ele tem nos chamado para um serviço no qual a gente vai fazer como Pedro fez. Vai pisar na água primeiro para depois ver se vai ficar sólido, se vai dar chão ou não. Como eu já tenho dito, não é muito fácil romper com isso. Mas em nome de Jesus, se essa palavra tem vindo para cada um de nós, é porque o Senhor, Ele não se engana. Ele sabe o que Ele deseja para cada um de nós. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 14, verso 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então nessa noite eu estou aqui na posição de profeta, para edificar, para exortar e para consolar a minha e a sua vida. Eu poderia estar aqui pulando, saltando, falando em línguas que ninguém está entendendo, e talvez você estaria ali glorificando no automático ou não, e não traria edificação nenhuma. Talvez geraria uma emoção, talvez geraria um reboliço, mas por que eu estou trazendo esse material, às vezes meio maçante, meio passo a passo? Porque o Senhor, Ele quer trazer a você compreensão, entendimento. Ele não quer que você seja levado por vento de doutrina. Ele não quer que você viva uma fé religiosa, uma fé... Ele quer uma fé genuína. Ele quer que você experimente dia após dia desse ensino que o Espírito que Ele nos deixou tem para trazer para nós. A palavra diz que esse Espírito, Ele é consolador, que Ele é amigo, que Ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. A palavra nos diz que esse Espírito, Ele nos dá instrução, e que existem dons espirituais que são revelados a nós. A palavra diz aqui, procurai com zelo os dons espirituais. Quer dizer que o Espírito, ele tem isso para nós. E é um dom, porque a gente procura, mas só Ele pode ceder, é como se fosse um presente. Para nossa sorte, hoje é um dia de festa, é aniversário da igreja. Então eu creio que Ele quer presentear a minha e a sua vida. Eu creio que em nome de Jesus, se você crê nessa palavra que está sendo ministrada hoje, pode existir um antes e um depois. Antes desse culto e depois, com a compreensão que Deus quer usar a sua vida para cumprir esse ID, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar essa palavra que está em João 3,16, que existe um Deus que não devia nada para ninguém, Senhor de tudo, mas que Ele amou o mundo de uma tal forma que Ele deu o seu Filho por amor. Tem pessoas lutando pela força do próprio braço faz anos, sem ter essa consciência de que existe um Deus que nos ama da forma que nós temos. Nós somos agraciados, mas nós não podemos ficar confortáveis com isso. E essa palavra de 1 Coríntios 14, 1 fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha como que a gente precisa estar sensível para entender o que Deus quer dizer. Porque o dom espiritual, ele é um perigo. Quantas pessoas perderam a mão a hora que Deus entregou o poder na mão dessas pessoas? Quantas pessoas usaram o púlpito, usaram o altar em benefício próprio? Para chamar a atenção para si,
para seduzir pessoas, para acrescentar na sua área financeira, é um perigo. Só que se a gente seguir o amor e a gente procurar esse dom, a gente vai entender uma coisa: os dons não são para nós. É aí onde eu quero chegar. Deus tinha todo o poder. Jesus nem se fala. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o que eles fizeram dentro daquilo que eu li lá no começo da palavra? Eles deram, eles perderam, eles tiveram que entregar algo por amor. Quando a gente pensa em dons, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando que, por exemplo, um cristão adota um filho? Eu vou te dizer sem medo de errar, você só vai ver um cristão, raras exceções, um cristão só adota um filho, geralmente quando ele não pode ter um. Então isso demonstra que não é pela misericórdia daquela vida que não teve um pai ou uma mãe presente. Muitas das vezes é para satisfazer algo, um desejo pessoal que a pessoa tinha de ter um filho. Você percebe que ela fala, não, eu adotei porque eu amo, porque... Não. Se você for procurar na essência, existe uma razão vazia, ou uma razão egoísta para aquilo. O Senhor, Ele quer que você busque os dons. Seria maravilhoso, todo mundo... A palavra diz aqui, Paulo exortando que cada um profetizasse de uma vez, que houvesse quem interpretasse, coisa e tal. Por quê? Porque a igreja inteira era repleta de dons. A igreja primitiva. E hoje a gente tem um engano. Hoje a gente pensa que tudo está sobre as costas do pastor. Vai consagrar alguém? Chama o pastor. Vai expulsar demônio? Chama o pastor. Eu tenho uma novidade. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende do teu entendimento. Mas Deus não quer usar só o pastor, Ele quer usar você. É verdade. O pastor está aqui para te instruir. Na verdade, ele em algum momento ele foi instruído, ele foi usado para isso, mas ele chega um momento onde ele passa o bastão. Se a gente for ver as palavras de Jesus, Jesus cura, Jesus aparece lá no meio da tempestade. Jesus fica orgulhoso dos discípulos estar lá gritando, morrendo de medo. Diz, não, homens de pequena fé. Até quando eu vou ter que suportá-los? Suportar no sentido de dar suporte. Por quê? Jesus ele não queria ser o centro das atenções. Ele não queria ser tudo Jesus. Ele estava preparando os discípulos. E essa palavra hoje, ela vem com esse mesmo intuito. O poder de realizar milagres e maravilhas. O Senhor ele quer entregar sobre a mão de cada um de vocês. Levante sua mão para receber. Em nome de Jesus. Não é sobre a vida do pastor, não é sobre a vida do líder regional, é sobre a minha e a sua vida. Esse poder, ele está palpável, cada um de nós. A palavra nos ensina, buscai com zelo e seguir o amor. Eu não sei se vocês estão tendo a compreensão da boa nova que é isso. Deus ele quer usar você para realizar o sobrenatural, para ser agente de Deus, para realizar coisas tão poderosas quanto as que a gente lê na Bíblia. Sejamos sinceros, a fé da igreja hoje é quase nula em relação a esses sinais aqui. Quando acredita é porque vem alguém de sei lá da onde, chama o profeta sei lá da onde, chama o pregador sei lá da onde. Irmãos, é com a gente mesmo. Paulo ele passava uma vez por uma cidadela ali, mandava uma carta. Quem que ficava com a responsabilidade de fazer o negócio acontecer? Era quem estava lá. A responsabilidade hoje está conosco. Os discípulos, Pedro não vai aparecer aqui. Oh, aleluias! É com a gente. E a gente precisa entender que Deus ele tem esse desejo de usar a gente. Só que, como eu disse, por que buscar o amor? Porque o amor ele não busca os seus próprios interesses. Eu falei a respeito dos ateus lá, que muitas vezes deixam de seguir ao Senhor porque algo que eles desejavam não acontecia. O Senhor não ressuscitou Lázaro? Lázaro não morreu de novo? Quantas pessoas, todas as pessoas que foram curadas até 1899 já morreram. Ou seja, essas coisas que a gente pode receber de Deus, tirando a salvação, elas são momentâneas. Eu sei, mas eu preciso de uma provisão para amanhã. Ter uma conta batendo na minha porta. Em nome de Jesus, o Deus que eu sirvo é poderoso para realizar tudo isso sobre a minha e a sua vida. Só que Deus ele me revelou que o setembro profético não é sobre a conta que Ele pode prover,
Não é sobre a enfermidade que Ele pode curar. Ele quer te despertar que você tem um poder muito mais precioso que esse na sua mão. E conforme eu estou dizendo, é para todos. Então não é necessário buscar o próprio interesse. Porque aí um tá ministrando cura, o outro está ministrando libertação. O Senhor vai usando das ferramentas que Ele tem na igreja, um para suprir a necessidade do outro. Eu estou lendo aqui sobre Coríntios, sobre a palavra de Paulo. Vocês sabem, Paulo tinha um espinho na carne, com todo o poder. Paulo é um cara que, meu Deus, como dizer, 13 epístolas escritas por ele, carta para tudo quanto é lado, fez e aconteceu, na hora do espinho na carne dele. E a graça te basta, Paulo. Agora já pensou se ele tivesse feito bem sim e falado, Deus, mas... E aí? Então eu vou curar todo mundo e você vai me deixar com essa situação aqui? É isso que eu quero que os irmãos entendam. O dom que Ele quer manifestar, esse amor que Ele quer manifestar, Ele quer que você entenda. Você vai... Vou criar como uma parábola aqui, só para vocês entenderem. Seria como Deus colocar um cofre na sua casa agora com R$1 bilhão. E Ele te dizer assim, ó, você não vai usar R$1 no teu benefício próprio. Você vai dispensar um pouco para um pouco. Você vai ajudar todo mundo, menos você. Você só vai crer que eu vou cuidar da tua necessidade. Será que você aceitaria de bom grado uma situação como essa? De repente você saber que tem R$1 bilhão na tua casa, você vai saber que Deus vai ter que prover um maná diário para você, porque aquele dinheiro não é para você resolver os teus problemas. O Senhor Ele nos convida mais ou menos para algo parecido com isso. Ele quer entregar dons tão maravilhosos para nós, e isso, conforme Ele for começar a agir na nossa vida, isso vai nos realizar de uma tal maneira que a gente não vai desejar mais nada além disso. O que adianta? Está tudo bem, está tudo ok. Se olhar ao seu redor, está todo mundo passando dificuldade. Eu não conseguiria ficar feliz se eu chegasse na igreja de Avivamento Bíblico lá em Guaxupé e eu fosse o único que chegasse de carro, mas ninguém tivesse carro lá, mas ninguém tivesse condição. Chegar lá, não buscar ninguém, falar, não, Deus é bom, que eu tenho, mas o irmão Christopher não tem, falando. Então eu acho que, eu tenho certeza que Deus Ele quer que a gente tenha essa compreensão, que a gente precisa nos encher desse amor dele no nosso coração. Renunciar. O Pai renunciou ao Filho, o Filho renunciou à própria vida, o Espírito Santo renunciou de estar ao lado do Pai lá, para estar aqui. Hoje Ele habita em nós, Ele está do nosso lado aqui para suprir as nossas necessidades por amor. E a gente, como cristãos, a gente vai viver aquela palavra de Mateus que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei de uma coisa: para a terra devolver o fruto dela, primeiro você tem que regar bastante, primeiro você tem que cuidar, você tem que arar, você tem que adubar. E esse trabalho que eu estou dizendo, ele acontece da mesma forma no reino espiritual. A bênção que você precisa, você vai estar semeando ela a partir do momento que você olha para a necessidade do teu irmão, da tua irmã. Na hora que você olha por aqueles que não incapazes de lutar por si mesmo. Como diz o verdadeiro evangelho, é olhar pelo órfão e pela viúva. A vida confortável aqui nessa terra é um perigo, irmãos. Porque a gente, quanto mais confortável a gente estiver nessa terra aqui, menos a gente vai desejar o céu. Então eu não posso pregar aqui, essa vai ser a semana mais maravilhosa da sua vida. Isso não é ser profeta. Isso é pensamento positivo. A palavra nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu não posso vender uma esperança falsa. Eu não posso dizer para você, vai ser tudo lindo, amanhã você vai acordar, os filhos vai estar criados, a conta vai estar cheia, a enfermidade já foi tudo embora. É dia após dia. Mas eu posso dizer que essa palavra nos garante: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor deixou o Espírito Santo, mas linda nisso Ele deixou uma promessa: eu voltarei para vocês. Irmãos, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Só que a gente não pode se
contentar com esse tudo que a gente tem. Existem vidas ali. Existem vidas depositando as suas esperanças em candomblé, em tantas outras coisas, confiando que morreu, acabou, confiando em tantas outras filosofias. E a gente não pode cruzar os nossos braços. O Senhor tem chamado a mim e a você para viver esse evangelho de autoridade que está escrito em Marcos 16:15. Expulsar demônios, curar enfermos. Às vezes a gente vai querer curar o da casa, mas o Senhor está te chamando para curar o estranho, para ser bênção na vida daquele que você não tem familiaridade, que você não tem costume. Meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Senhor, Deus. glória a Deus. Então, a palavra, ela nos ensina em Coríntios 12, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos aqui, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Irmão, seja como for, a gente não pode se conformar em viver essa vida sem, eu digo como igreja, sem ter essa manifestação dos dons no nosso meio. É como lutar uma batalha sem espada. Nós não podemos nos conformar em compreender a palavra, mas não conseguir viver ativamente essa palavra. E esses dons, eles vão se manifestar na nossa vida de qual maneira? Segundo essa palavra que a gente leu até agora. Buscando com zelo e cumprindo o ID. Se ainda não aconteceu na tua vida e você tem feito essas duas coisas, segue firme. Na hora em que você precisar, na hora em que o Senhor determinar, olha, você está cumprindo isso, você está ministrando, o meu Deus ele cura, o meu Deus ele faz, o meu Deus ele salva. No momento em que a pessoa falar, então eu quero, você vai estender as suas mãos, e não no poder do teu nome, mas no nome do Senhor Jesus vai acontecer. Só que se nós permanecermos calados e a gente não buscar esse dom com zelo, isso não vai se manifestar na nossa vida. Eu prego aqui com a confiança que eu tenho na própria palavra que eu estou ministrando, que cada um daqui que der ouvido ao que eu estou falando vai ver essa manifestação de Deus acontecer. Eu não preciso ficar preocupado, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do Senhor. Então, em nome de Jesus, se posicione para viver algo novo na sua vida. Se posicione para experimentar Deus usando a sua vida para realizar milagres, para realizar sinais, para transformar vidas. Não existe nada mais maravilhoso do que ouvir alguém dizer assim, ou depois daquilo que você me disse, depois daquela oração que você fez por mim, tirou um peso. Nossa, mudou minha casa, ficou era uma bagunça, agora parece que tem paz na minha casa, meu filho calmou. Não tem preço você perceber que você foi agente de Deus na vida de alguém. E no momento em que você é instrumento do Senhor, em que você está dando, em que você está semeando, em que você está fazendo por alguém, você pode ter certeza, a mão de Deus está estendida para atuar em seu favor. Amém? Aleluia, as palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se eu ministrar algo além das palavras
que eu disse, seria de mim, não do Espírito. Eu entrego a oportunidade e eu deixo um convite a cada um de vocês. Aqueles que, porventura, se sentiram tocados pela palavra, querem viver essa ação do Espírito Santo dia após dia, essa dependência, querem experimentar os dons espirituais. Após o culto, eu vou estar disponível para estar orando pela sua vida, para estar te abençoando. Você também que veio hoje em busca de uma cura, de um milagre, como eu disse, eu não quero anular essa questão, porque isso é importante. Mas o Senhor, Ele tem prioridades. Como eu disse, a cura, a provisão, ela é importante na nossa vida. A gente necessita. Mas era primordial você entender o propósito que Deus tem na sua vida e como alcançar esse propósito. Mas, em nome de Jesus, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero declarar que essa igreja será muito abençoada, muito próspera no seu propósito aqui em Jacuí. Que em nome de Jesus, cada vez que vocês se proporem a convidar, como foi ministrado ali, vai ter os envelopes, que vocês tenham sucesso nisso, que os corações possam estar abertos para receber esse convite e virem aqui se alimentar e receber de Deus também, como vocês receberam nessa noite. O Senhor, Ele tem um cuidado maravilhoso sobre a vida de cada um. Permaneçam, não desistam. Tem um preço, tem um custo, como a palavra diz, mas existe uma coroa da vida eterna reservada para mim e para você. E não tem nenhum preço caro demais que não vale a pena por essa coroa, por poder estar com o Senhor na Nova Jerusalém, receber um novo nome, numa pedra branca, morar onde não haverá nem choro, nem dor. As primeiras coisas serão passadas, tudo será novo. A eternidade é o que o Senhor tem preparado para nós. Então, ainda que algo sobre esse setembro profético não tenha sido como você imaginou que fosse no culto de hoje, talvez eu não preguei a fartura, eu não preguei a abundância, eu não preguei a chave do carro, a chave da casa. Eu sei que o Senhor, Ele é totalmente poderoso para realizar isso sobre a sua vida. Mas tem coisa que o Senhor só vai poder fazer se eu e você primeiro abrir a porta do nosso coração e deixar Ele entrar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, palavra poderosa que o Senhor